vou abrir Patá, que não nasceu ontem, já se inscreveu há 30 minutos. Então, eu vou pedir que as pessoas... Eu vou tentar dar a palavra para todo mundo. Eu vou recolher as várias perguntas. Raul, te peço paciência em tentar vai impor ordem. Respondê-las em conjunto, porque senão vai ficar difícil. Então, eu vou pedir para falar pouquinho e fazer pergunta curta. Mas logo com o sindicalista da UGT... Pois é, eu sei, né, mas o meu papel é pedir, se ele vai fazer. Bom, boa noite. Realmente foi uma palestra extraordinária. Eu já conheço o Raul, uma pessoa de qualidade superior. É um prazer em estar aqui com você e ouvi-lo. E esse espaço aqui do Fernando Henrique é só aplaudindo mesmo. Mas eu quero fazer um comentário rápido e uma pergunta. Essas questões que nos foram apresentadas, imagino que são consequências de duas questões. É a falta de educação do nosso país, não existe educação de qualidade, e a falta de projetos que possam ser inclusivos. Ou seja, o Brasil está caindo nos últimos anos, 3% um, 3% outro ano, 1% de crescimento esse ano. Não há crescimento, e eu acho que os números que foram apresentados são muito parecidos, o crescimento dele, com o desemprego, que seja 14 milhões de pessoas no Brasil, desalento, que é um absurdo. Então, a meu ver, é política, há uma ausência de política no nosso país, de crescimento. O país está patinando e, a meu ver, as questões que nós estamos vendo são consequências dessa ausência. E a pergunta que eu faço é a questão do armamento ou do desarmamento tem consequências de atenuar ou agravar o que nós estamos vivendo? Muito bom, Patá. Aproveitando ali a pessoa, eu estou tentando fazer uma sequência aqui. Bom, meu nome é Oshiro, queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Mas é complementar ao que o líder Patá disse também, né, que eu queria muito que tivesse uma pessoa como o ministro Raul Jungmann que falasse um pouco sobre a questão do menor. Porque nós temos uma política de segurança reativa, né, a gente vai só trabalhar no fim da linha. Mas a gente tem que evitar também que as pessoas entrem no sistema prisional. Eu acho que se tivesse uma pessoa com a mesma capacidade que o Raul para falar sobre a questão da reinserção do menor na sociedade, seria muito importante. É só isso. Muito bom. Felipe Rasto. É mais uma pergunta em relação ao que fazer, como fazer. Independente das questões macro que afetam, obviamente, essa questão prisional, a questão da segurança, fico pensando um pouco meio tecnocraticamente, quer dizer, como é que você consegue... Você vai federalizar a questão? Se você tem um conjunto de estados, como é que você consegue implantar essa política pública se você tem estados tão díspares? Como é que você consegue resolver essa questão? Para mim, é um ponto de interrogação. Como é que você resolve, como é que você atua com efetividade, de fato? Não é só questão de dinheiro, acho que é outras questões que passam e que, para mim, é um buraco negro. Bia, vamos acelerando. A turma aqui... Calma. Não, podem descansar o braço, calma, chega aí. Pegando um pouco carona no que o Felipe falou, eu sempre olho isso, é um panorama complexo, difícil, mas o que a gente pode fazer? Para que lado a gente pode encaminhar alguma coisa mais concreta? Pegando carona do Felipe, eu acho que tem uma dimensão que é cultural, que não é só dinheiro, não é só decisão do Estado, mas é como que a gente influencia a sociedade para que ela enxergue um pouco mais esse quadro. Aí a minha pergunta diretamente eu sou uma ouvinte de rádio contumaz. O rádio aumenta essa sensação, aumenta. É uma coisa bastante incômoda hoje em dia. Rádios qualificadas, inclusive, não só as rádios mais populares. Então, a gente não poderia fazer uma sala dessa com jornalistas e chamar a atenção para eles tomarem a noção da dimensão do problema e mudar a diretriz editorial, porque é muito marcada a diretriz editorial e acho que isso aumenta. E aí a outra parte, o outro ponto dessa mesma linha, é que você fala muito na educação dos jovens e esses jovens vulneráveis. Eu vou puxar a sardinha para a minha brasa e falar que eu acho que é na primeira infância que tem que começar, porque a primeira infância ela está nascendo agora como uma área forte e você vai fazer um trabalho preventivo. Os problemas que esses jovens têm,
Começaram lá atrás, porque eles não são incluídos socialmente, não têm o desenvolvimento que eles têm direito, não têm a sociabilidade, o afeto, etc, etc. Então, se a gente puder botar dinheiro em algum lugar agora para olhar para o futuro, é na primeira infância, e que está engatinhando e que não há nenhuma gestão, nem nacional, nem estadual, nem municipal, que faz isso com vigor. Legal. Aqui. Atrás, aqui é que eu não sei o seu nome. Você se identifica. Meu nome é Paulo Sérgio Coelho, sou advogado. Há um mês atrás, um músico foi fuzilado no Rio de Janeiro com 80 tiros disparados por militares. A minha pergunta para o senhor é: a função das Forças Armadas é combater o crime ou defender o Estado? É possível conciliar essas duas funções? E mais, é desejável conciliar essas duas funções? Quando a gente coloca um tenente diante de um traficante, a gente não está assumindo o risco de que o crime corrompa as Forças Armadas? Muito bom. Aqui. Calma. Gente, eu vou pedir para acelerar, para vocês serem breves, mas eu vou tentar dar a palavra a todos. Obrigado pela oportunidade, é Luiz Afran, sou perito. Eu queria a visão do ministro em relação ao cybersecurity. Como que o ministro enxerga, por exemplo, Deep Web, ou seja, o crime organizado, ele simplesmente transita por várias linhas do cybercrime, no caso. Tá? Obrigado. Muito bom, boa pergunta. Espera aí. Por razões logísticas, ó, todo mundo tá aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui. Raul, quando você... Gente do céu. Você me diz aí quanto deu. Não, você tem um limite de absorção de perguntas. Vocês pagaram a passagem do hotel? Absorve qualquer coisa. Boa noite, ministro. Sou Clara, repórter da Rede Brasil Atual. Clara. Isso. Ministro, durante a sua exposição, o senhor confirmou que que a expansão o encarceramento em massa fortalece a expansão das organizações criminosas. Um dos pontos que diversos especialistas têm apontado para criticar o pacote anticrime do Sérgio Moro é que ele tem esse efeito também. Então, eu gostaria de pedir uma avaliação a respeito dessa que é a atual política que vem sendo discutida para a segurança pública. Obrigada. Muito bom. Eu encareço quem realmente achar, se tiver o bom senso de dizer, eu acho que a minha pergunta já foi feita. Se quiser abrir mão, eu acho que é um gesto de generosidade com todos. Ninguém abre. Então, faço um apelo à generosidade se vocês realmente querem continuar a fazer... Não tem que... as pessoas insistem. Vamos lá. Eu acho que não vai sair o Piaget e vai entrar o Pinochet. Eu vou cortar. Vai lá na... Boa noite, ministro. Meu nome é Carolina Ricardo, eu sou diretora do Instituto Sol da Paz. Enfim, acompanhamos muito o trabalho do senhor. Ouvindo a conversa, enfim, a sua colocação, além do programa para ingresso e a reestruturação do sistema prisional, queria saber um pouco quais foram os desafios que o senhor enfrentou para discutir a implantação das penas alternativas, né? Acho que punir criminosos usando o meio aberto é um bom caminho para não encarcerá-los, né? Por que o Brasil não avança na implantação das penas alternativas? Olha, tem mais duas aqui. Ela que eu estou vendo há bastante tempo. E primeiro ela, depois eu vejo que... Só mais duas. Oi, boa noite. Meu nome é Gisela da Silva, sou engenheira e voluntária numa escola pública. Ela é engenheira, seu nome? Gisela da Silva. Como implementar ações para convencer a população a participar do CONSEG, a escola, professores e diretores participar das políticas públicas da segurança pública, delegados, Polícia Civil, Polícia Militar. Por exemplo, nessa escola tem problema de drogas, estudantes estão usando dentro da escola. Eu fiz uma demanda em maio de 2018, o CONSEG rejeitou para reunir pais, professores, diretores, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil e Conselho Tutelar. Feito. Mais uma, e vocês se autorregulam aí. Boa noite, ministro. Meu nome é Cristóvão, sou aluno do primeiro ano de Direito da USP. Durante sua exposição, o senhor trouxe que o Rio de Janeiro
já está em fase de metástase do crime. E uma das coisas que me veio à cabeça foi uma notícia que recentemente eu li no jornal, de que as forças de segurança no Rio destruíram uma piscina pública que o tráfico tinha construído em uma das comunidades. E essa piscina era utilizada pela comunidade como forma de lazer. E aí a minha dúvida, ela se dá no sentido de que, se o senhor acredita que, primeiro, existe solução para um problema que já está nessa fase tão avançada, e segundo, o papel do Estado, enquanto repressor dentro da comunidade, se o senhor não acredita que está ajudando o tráfico, porque ele conquista as pessoas com essas ações, então dá cesta básica, oferece TV a cabo, gás, dá alimentação para as pessoas que de vez em quando não têm, e aí vem o Estado e, ao invés de tentar oferecer isso, combate essas políticas assistenciais que o tráfico está oferecendo. Então, seriam esses dois questionamentos. Obrigado. Aí eu camisa verde está insistindo. Olha, isso graças à generosidade do... Pela sua camisa. Obrigado, presidente. Meu nome é Emerson Ramayana, sou estagiário do IDDD, estou no 5º ano de Direito. Instituto de Defesa dos Direitos de Defesa. Eu vou falar como experiência de uma pessoa que também já passou pela privação de liberdade. E eu quero só fomentar o que o ministro disse, que realmente, dentro das comunidades, dentro do sistema penitenciário, o que faz arregimentar as pessoas para o crime é a ausência do Estado, tanto com a educação como o trabalho aqui fora e lá dentro também. Dentro do sistema penitenciário, há muito poucas vagas de trabalho e estudo, e eu acredito que é um caminho para a ressocialização integral da pessoa humana, porque eu fui reintegrado, digo isso por experiência própria, pela educação. Tive a oportunidade de ser um monitor da FUNAP, uma fundação que trabalha dentro dos presídios, dando aula. Fui preparado dando aula, e através da educação, livros e oportunidade, quando eu saí, fez com que eu galgasse hoje outros caminhos, né? E eu tive a pouca oportunidade que eu tive de trabalho lá dentro, eu consegui juntar o dinheiro e sair para fazer minha tão sonhada faculdade de Direito, que eu entrei, com esse pouco de dinheiro que eu consegui lá dentro. E aqui, a minha questão é que foi aprovado ontem, na CDH do Senado, a proposta de lei do Senado 580, em que eles vão o Estado quer fazer que o preso pague pela manutenção dele dentro do sistema penitenciário. E quando ele não tem, ele vai sair com essa dívida. Então, às vezes, a gente consegue um trabalho lá dentro, consegue ter um dinheiro para mínimo ajudar a família ou sair, tentar uma vida melhor. E aí o Estado ele quer que o preso pague pelaquela manutenção. Eu queria saber a opinião do senhor em cima dessa proposta de lei também. Muito bom. Olha, terminando, eu vou assumir o ônus da carteirada aqui, 2 ex-integrantes do governo, Eduardo Greif e a Luiz. Olha que exemplo. Então tá show. Não, agora acabou. Eduardo Greif. Tem alguma estimativa confiável do tamanho da droga no bolo de negócios dessas quadrilhas? Agora se vira, Raul. Presidente, até aqui foi pro bono. Daqui para frente, precisamos rever as normas contratuais. Então está suspendido. Acabou. Boa. Não, são perguntas todas elas muito pertinentes, eu vou procurar rapidamente responder. A primeira pergunta é do Patá, que é a questão das armas. Essa é uma questão que eu enfrentei, vamos lá, quase toda a minha vida pública. Né? Eu não gostava da questão da segurança pública e me meti lá na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E depois, aliás, concomitantemente, nas Relações Exteriores e Defesa Nacional. E essa é uma discussão profundamente emocional, onde a penetração da racionalidade é repelida. Aliás, hoje, um dos subprodutos das redes sociais é exatamente isso. Né? Não vale as evidências, nada. Importa a emoção. Gosto de você, não gosto, você presta ou não presta. O que destrói, evidentemente, uma racionalidade em uma esfera pública. Então, o que eu posso dizer? Em termos de toda a literatura que eu conheço, eu fui coordenador da Frente pelo Desarmamento, eu fui presidente da Frente de Controle de Armas, então isso é um negócio que está muito ligado a mim.
simplesmente, Patá, todas as evidências apontam que mais armas, mais mortes. E tem um trabalho que eu recomendo, do Daniel Cerqueira, que foi prêmio do BNDES, terceiro prêmio do BNDES, que é exatamente sobre isso, economia do crime, em que ele faz uma proxy, em que ele diz o seguinte: 1% a mais de armas, 2% de homicídios. E tudo que os senhores podem imaginar, ver e conhecer que tenha realmente peso acadêmico, vai nessa direção. Mas isso é literalmente destroçado e fragmentado pelas ondas, seja de ódio, de emoção, seja o que vocês quiserem. E aí eu saio também, muitas vezes, para uma argumentação emocional. Eu faço sempre a pergunta ao auditório quando isso aparece. Imagine que você foi convidado por um grupo de amigos para um churrasquinho para ver aquele jogo de futebol de fim de semana com os amigos. A pergunta que eu faço é o seguinte: você estará mais seguro se todos estiverem desarmados ou se um estiver armado? Raciocinem. Você foi para um jogo de futebol, com a sua cerveja, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Correto? Uma outra colocação é o seguinte: quando o indivíduo diz que eu quero ter uma arma, a parte toda a interpretação psicanalítica, analítica, simbólica, sociológica, antropológica, deixa para lá tudo isso, que você possa fazer, ele está dizendo, em grande medida, olha, o Estado não me protege e a minha família eu quero me proteger. Só que o raciocínio, Patá, é individual. Porque eu não posso, como aliás demonstrou o presidente Bolsonaro agora, eu não posso dar a um sem dar, ou pelo menos explicar porque eu não dou os demais. O Estatuto de Desarmamento, a Lei 10.826, da qual eu participei, ela elenca aquelas categorias que podem ter e diz claramente o seguinte: as demais, o porte está proibido, porém, se alguém comprova a efetiva necessidade, a sua capacidade de treinamento poderá reivindicá-lo. Ele estendeu as categorias, e, obviamente, não é isso o espírito da lei. Mas o que é que eu quero fixar aqui? É o seguinte: uma vez eu fiz um discurso, presidente, na Câmara, na tribuna da Câmara, onde mais uma categoria queria armas. Todas querem, da situação. E eu dizia o seguinte: olha, o que a pessoa... você quer arma? Você vai ter arma. Mas eu queria te lembrar uma coisa: o teu vizinho, que põe um som alto, também vai ter. Aquele que põe o carro parado na sua porta, também vai ter. E outra coisa, lembra de dizer, quando seu filho for para a aula: filho, levou seu 38? Levou o 38, filhinho? Por quê, pai? Disse: não, porque os seus colegas vão estar armados, você tem que ter. Vai para o futebol, vai para a balada? Leva. Não pode deixar de levar. Não é isso? Porque sempre o raciocínio é individual, mas, na verdade, você vai potencializar e multiplicar as possibilidades, porque a arma é um vetor, efetivamente, de morte e violência. Isso é indiscutível. E há que ter um controle em termos de Estado. Né? Então, mas essa é uma discussão que se emocionalizou. Aqui está um grande corifeu da defesa dos direitos humanos, a quem eu rendo minha homenagem, o ministro Zé Gregório. O que aconteceu? Chamemos de progressistas ou de esquerda. Muito generosamente abraçou-se com o quê? Com os direitos humanos. Com quem ficou a segurança pública? Com quem ficou? Recentemente morreu um conjunto aqui enfim, um embate, morreu alguém. O governador de São Paulo diz: mas ninguém chora o policial morto. É como se nós tivéssemos feito uma divisão, em que, de um lado, estão os defensores dos direitos humanos, dos criminosos, digamos assim, que é o que a pecha que faz, e, do outro lado, a segurança pública. Então, uma das respostas a exatamente resolver essa questão é voltar a costurar essas duas coisas. Tá? Isso é fundamental, em termos de embate, em termos de batalha, tá certo? Não deixar de descolar direitos humanos e segurança pública de forma nenhuma. E isso significa rever o papel da polícia. Porque a elite que chega no poder depois da redemocratização é a elite que viveu, a elite governante, seja de oposição ou de governo, que viveu a repressão. Então, repressão é uma palavra horrorosa. Mas você reprimir alguém que está torturando uma criança é necessário. É fundamental, é decisivo. Eu tenho um exemplo na minha terra. Quando o doutor Arraes, grande corifeu da esquerda, resistente, anistia e tal, chega ao governo, em 86, o que é que ele faz? Nomeia um general da reserva para a segurança pública. Os arrasistas disseram: é gênio. Os outros disseram: tá gagá. Mas, como é que vai botar um general na reserva para cuidar disso? Botou. 4 anos depois, 8 anos, porque teve Joaquim Francisco, já Vasconcelos, outro corifeu da resistência,
chega ao poder, o que é que ele põe na segurança pública? Um general da reserva. Ou seja, aquilo ali eu posso extrapolar e dizer o seguinte, a esquerda, os progressistas, nós todos, dizer o seguinte, eu quero cuidar de emprego, de renda, de isso. Agora, esse negócio de repressão não é comigo. Esse negócio de repressão, de segurança pública, isso não é comigo. Que erro histórico, que erro monumental. Porque simplesmente isso fez com que isso se transformasse no domínio do que está aí. Somado isto com o tempo, como disse o presidente, com o medo e a violência. Quando eu ia pedir voto, que eu ia para a periferia, uma das cenas que mais me chocava era o seguinte, as pessoas estavam presas. Se você vai para a periferia de Recife, as pessoas falam com você, estende a mão atrás da grade, ninguém sai. Se você chega numa bodeguinha daquela de beira de rua, tá certo? Lá no Espinhaço da Gata, entendeu? No Sovaco da Cobra, um negócio desse assim, se você chega, elas estão todas fechadas por grade. O povo já está encarcerado. E os ricos também. Sei, e claro, em outro nível. E nós passamos ao largo disso. Nós passamos ao largo disso. Tá? Então, se é uma primeira resposta, Patá, é que nós temos que colar isto e ter posições e propostas, inclusive enfrentar situações difíceis, muito difíceis, dilemáticas até. Dilemáticas, mas você tem que, de fato, fazer isso acontecer. Agora, com relação à arma, não cabe. Para mim, em termos racionais, isso é uma questão decidida e decidida há muito tempo. Agora, evidentemente que você tem uma indústria de armas do Brasil que é a segunda mais poderosa do hemisfério, inclusive com plantas internacionais que nós temos aqui dentro, que tem uma relação forte, tá certo, com a sua representação política, e fez a sua representação política, e conta com a opinião majoritária da população. E não há resposta do Estado, pelo que a gente viu. Então, tem um longo caminho, morro acima, aí para ser feito. Agora, fundamental, não permita separar as duas coisas. Porque foi isso que nós fizemos e isso nos custou um grande preço. O Chiro pergunta sobre a questão do menor. Não é isso, Chiro? Bom, eu, de certa forma, o Chiro, abordei isto. Não é? Se você não tiver uma política de generosidade para essa juventude, ela vai te matar. Tá? Ela vai te matar. Claro, estou um excesso retórico, mas é verdade isso. É verdade isso. Tá? E aí, o que é que você precisa fazer? Você precisa criar alguma coisa. Bom, e aí, o que é que faz? Faz o seguinte, e eu comecei, fiz até 2 reuniões. Chama educação, cultura, esportes, assistência. Aliás, um detalhe. O único setor social que não foi elevado a nível de ministério na Constituição de 88 foi segurança pública e durou 10 meses. Todos os outros, todos, podem olhar, eles têm o mais alto nível. Segurança não foi. Por quê? Porque a Constituição não determina, porque não tem recurso, porque o presidente, evidentemente, já tem um excesso de coisas para cuidar. Então, reunir aquela Câmara para quê? Para dizer eles o seguinte, olha, tem aqui 132 cidades, está aqui. A gente consegue localizar onde é que está essa meninada. Dá para você chegar nela, cruzar os dados e chegar nela. Então, o que é que eu quero do senhor? Nem um centavo a mais. Eu quero que você coloque dentro da sua prioridade e coordene chegar. Não quero dinheiro mais. Não precisa nenhum economista se suicidar. Mas você tem que coordenar, mas ele não existe. Por quê? Porque a discussão está toda focada em cima de bala, em cima de polícia, em cima de crescer. Não nego. Não nego. Mas se você não mexe aqui, e aí me permitam dizer uma outra coisa que para mim é o core dessa questão, que é o seguinte, ó, como nós podemos abordar isso que ninguém quer conhecer, essas trevas, essa coisa horrorosa, que é o preso, né? que é o nosso simbolicamente, o nosso outro contrário, negativo, seja o que for, é dizer o seguinte, olha, o que tu sofres na rua é aqui que sai. É juntar as duas coisas, dialeticamente, junta as duas coisas. Tem que juntar. Não pode. Por que eu não fiquei aqui discutindo a polícia, não sei o quê, a ronda? Eu sei que existe tudo isso. Mas ou você, no debate público, ou você traz, como diz o presidente, tá certo? Para que ele entre na política, tá certo? Se não há o debate na política, não há solução, não há política pública, não tem nada. Então você tem que mostrar, e aí você tem que fazer. Qual é o link? Olha, tu está morrendo, está tendo isso aqui, por causa disso aqui, é isto aqui. Ou tu mexe nisso aqui, ou isso aqui não vai resolver, esquece, como também do lado de lá. Né? É você construir, de certa forma, esse discurso. O resto coloca o seguinte, federalizar. Eu acho
não tenho, viu, Resto? Aqui é um chute histórico, que é o seguinte. Nós tivemos, depois do Império, tá certo? Logo depois que o Dom Pedro vai lá em 1831, né, vai embora, e vem depois o golpe da maioridade e tal, você tem uma enorme discussão que está ligada à construção do Estado Nacional, que passa pela centralização e descentralização, o ato adicional, a interpretação do ato adicional. A minha interpretação é que a elite central ela faz uma reserva de poder para a elite regional, com a qual ela negocia. E é o quê? É exatamente o espaço para reprimir a oposição e garantir a maioria dentro do parlamento para as elites centrais. Não tem nenhuma explicação, porque a academia não nos dá nenhuma resposta sobre isso. Zero. Tá certo? Como eu já disse, não há uma história da segurança pública. Então, o que fazer? Eu acho que parte daí. Agora, só tem uma coisa. Nem São Paulo, com todo o seu poder, pode ditar uma política nacional. São Paulo pode? Quem pode? Se não, a própria União. Então, quem construiu a Previdência no Brasil? A União. Quem construiu a saúde, o SUSP? A União. Quem construiu a educação e tal? A União. Por que não faz nada em termos de segurança? Hoje a situação se nacionalizou, você não resolve, inclusive, o problema do crime no espaço nacional. Não resolve. Eu lutei para criar uma autoridade sul-americana de segurança. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira, a terceira maior fronteira do mundo. É como sair voando de São Paulo direto até o Japão. E tudo é floresta e água. E a bacia amazônica é toda de penetração. São milhares de canais que podem levar para lá. Temos 10 países de fronteira, 5 entre os maiores produtores do mundo. Não há qualquer possibilidade de enfrentar esse problema se você não tiver exatamente a preocupação em termos de espaço nacional, porque ele está integradíssimo. Agora, veja, ou bem você tem uma política nacional e você tem instrumentos para fazer isso, e o presidente tem responsabilidades e recursos, ou então, e foi isso que a gente procurou fazer, sistema, política, dinheiro, foi isso, basicamente, a macro em cima disso. Então, eu acho que você tem que partir para um federalismo compartilhado, tá certo? Porque os estados têm efetivamente as ferramentas e instrumentos, não cabe discussão, tá certo? Mas o rumo, quem tem que se dar é a União. A União tem que dar o rumo. Não tem jeito, tá? Então, é isso que é importante em termos de integração. Bia, a questão cultural, tá certo? Ela evidentemente que nos permeia. Nós somos uma sociedade culturalmente violenta. José de Souza Martins, a quem eu muito admiro, tem um livro em que ele analisa a questão dos linchamentos. Nós somos o país no mundo que mais lincha. Isso, de novo, passa por educação, passa por inclusão, passa por você, isso que está sob ameaça, diversidade, o reconhecimento do direito de cidadania plena, né, a negros, a mulheres e etc. É uma luta democrática que a gente tem que efetivamente levar e que hoje estamos efetivamente na defensiva. A primeira infância, para mim, os 3 primeiros anos, a senhora sabe muito melhor do que eu, período de formação, né, das redes neuroniais e muitas coisas mais. É absolutamente decisivo sobre o destino daquela criança, né? E começa a surgir uma consciência com relação a isso, é muito importante, inclusive, o trabalho que você faz. O Paulo Sérgio Coelho pergunta, Forças Armadas, e isso foi uma questão que me preocupou muito. Eu fiz 9 GLOs. Nós empregamos nessas 9 GLOs entre 80 a 90 mil homens e nunca tivemos um incidente grave. As Forças Armadas no Brasil... GLO, Garantia da Lei e da Ordem, 142, é o artigo 142. As nossas Forças Armadas, primeiro que a elite brasileira não entende nada de defesa nacional, não gosta do assunto e acha absolutamente desinteressante. Inclusive os políticos. Especialmente. Essencialmente. Esta é uma nação que fica de costas para os seus militares. Daí o Jobim, que vai estar aqui discutindo com o Etgóin, tem um papel muito importante para mim, porque desde que você teve o fim da ditadura, onde você tinha, evidentemente, uma geopolítica voltada, né, para a defesa interna, contra solertes subversivos, mas, enfim, uma divisão de trabalho hemisférica que você tinha, etc., etc., e isso gerou exatamente a doutrina de segurança nacional, para ser claro. Quando você faz a redemocratização, cria-se um grande vazio. Qual é o lugar dos militares? Qual é o papel deles na nação? O que é que eles fazem mesmo? Ora, a última guerra que nós tivemos é a do Paraguai, tem 175 anos, se não me falha a memória. Teve a Segunda Guerra Mundial. Sim, mas a Segunda Guerra Mundial
Tá certo? Teve também a questão da Guatemala, que nós mandamos. Foi Guatemala? República Dominicana, Jacob Arbenz. É. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: desde que nós resolvemos o problema da nossa fronteira, que Rio Branco resolve o problema da fronteira, e resolve também, equaciona a questão da recriação do vice-reino do Prata, que tentava fazer a Argentina trazendo Bolívia e Paraguai para reintegrar aquilo tudo, e daí o que se diz hoje que o Rio Branco é um grande pacifista. Coisíssima nenhuma, um tremendo realista. Ele arma a Marinha, porque naquela hora não tinha exército, não tinha como chegar, levava meses para chegar até lá, e morria metade no meio. Então, ele arma a Marinha brasileira. Nós chegamos a ter, no início do século XX, virado do século XX, os 2 maiores navios do mundo, mais do que tinha a Royal Navy, que era o chamado Dreadnoughts. Nós tínhamos aqui. Ele arma, por quê? Exatamente para se contrapor. Resolvido isso, e aqui está um chanceler que não nos deixa mentir, o Itamaraty, e muito inteligentemente, desenvolve a ótica de que o Brasil do soft power. Por quê? Porque nos interessava a estabilidade. Claro, era óbvio que nos interessa. Essa construção foi destruída pela Venezuela. Isso foi destruído pela Venezuela, com implicações extremamente graves. Então, o que fazer com os militares? O presidente inicia isso com a primeira proposta de uma política nacional de defesa. O Lula atualiza isso. Aí vem a crise dos controladores de voo, chama o Jobim e chama o Mangabeira Unger, e eles, de fato, fazem uma reintrodução quando eles criam, e eu fui o relator disso, eu criei a Frente Parlamentar da Defesa Nacional para ajudar nesse processo de certa forma, de consolidação da defesa nacional, que agora está sofrendo, em termos estruturais, é uma outra história. Porque precisa de ter, enfim, pessoal civil, efetivamente, mais lá dentro do que tem. Mas voltemos. Então, o que acontece? E o que ele diz? Ele diz o seguinte: os militares estão dentro de um projeto de desenvolvimento nacional. Como? Aqui. Ou seja, eles estão dentro de inovação, de tecnologia, tá certo? De um processo independente e tal, parará, pereré. Mas a verdade é que nós não vemos utilidade, de certa forma. Não nos sentimos ameaça. Ok? A oeste, presidente, o que é que nós temos? O Atlântico e a África. A leste, nós temos a Ileia e os Andes. Ao sul, nós tínhamos a Argentina, que acalmou. E em cima, nós temos o poder do hemisfério. Então, isso significa uma zona de estabilidade que faz com que outros países que têm realmente um passado e um presente de conflitos, você pode olhar, por exemplo, os parlamentos são muito onde tem democracia. Na França, na Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos, não se faz nada que não passe pelo parlamento. Aqui não existe sequer uma discussão. E eu fiz a emenda que criou exatamente a Política Nacional de Defesa, não fui eu, e a Estratégia Nacional de Defesa, eu fui relator e criei o quê? Que tinha que passar pelo Congresso Nacional, como também o Livro Branco. Emendas nossas. Para o quê? Para ter uma maior participação. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que, então, há uma atração fatal das Forças Armadas para a questão da segurança. Há uma atração. E os militares, efetivamente, não gostam disso. Detestam esse papel. Não é porque o neurocirurgião e a enfermeira se vestem de branco e atuam no mesmo lugar que dá para trocar um pelo outro. Não dá para fazer isso. Dá uma confusão que não tem mais tamanho. E o que aconteceu no Rio de Janeiro, é evidentemente que é algo que é fora da curva. E eu acho que no Brasil nós tínhamos que ter, dada a situação, uma instituição intermediária entre as forças regulares e a atuação extraordinária, uma Guarda Nacional estruturada, não essa Força Nacional que está aí. Tá? Que era para exatamente não ter, utilizar e não banalizar o papel das Forças Armadas nesse tipo de papel. Não é bom para elas, e elas detestam isso, e tampouco é bom para o país. Então, essa é a minha posição. O perito coloca a questão do cyber security. Especificamente o quê? A atuação dos cybercriminosos com mesmo o próprio crime organizado. Eu acho que, vou dar um exemplo, o PCC fez um sequestro no Paraná e exigiu o resgate em criptomoeda. Eu acho que nós estamos mal nesse terreno. Eu acho que, em termos de cybersecurity, eu diria apenas isso, que nós ainda estamos engatinhando. Isso, para mim, faz parte de uma questão muito maior mesmo, e com sérias repercussões em termos democráticos, tá certo? As chamadas redes sociais e o papel dela.
Mas, enfim, o que eu posso só lhe dizer é que nós temos, sim, centros, o Exército tem centro, outros lugares têm centro, mas nós ainda estamos engateando com relação a isso. A questão da pacote anticrime, que a Clara me faz a pergunta. Olha, eu costumo dizer que cada uma das leis, elas têm um objeto e elas respondem razoavelmente, umas melhores, outras, no sentido de enfrentar aquele problema. Só que a transversalidade delas, ao ampliar, que no fundo é isso que leva o encarceramento, tá certo? Agrava a nossa situação. Entendeu, presidente? Quer dizer, eu vou ser contra a lei da organização criminosa? Jamais. Mas ela traz exatamente o mesmo que você encontra nas outras. Então, essa é que é a nossa grande dificuldade que nós temos. Como é que você vai resolver isso aqui? Quando é que vamos ter leis e tal, para poder encarar efetivamente essa questão? Estamos chegando ao fim. A Carolina pergunta, desafio de penas alternativas. Bela pergunta, porque só há um jeito da gente reduzir a pressão e a superlotação. É que, de fato, você tenha possibilidades maiores, não é? Porque deve ficar preso quem, de fato, precisa ficar preso. O líder, o traficante-chefe, aquele que cometeu o crime hediondo, que ameaçou, que matou, é outra história. O resto, e sobretudo os primários, você tem que ter outra alternativa. O que foi que eu fiz? Eu peguei 90 milhões de reais e botei na mão do CNJ. Primeiro, para fazer a biometria de todos os presos, porque a gente não sabe, não tem efetivamente o controle. Segundo, para digitalizar os 2 milhões de processos penais no Brasil que não são digitalizados. Isso quer dizer que um juiz aqui, por exemplo, dá uma pena para algo que aconteceu na cidade ou no estado sem saber o que está acontecendo no outro. E também você não sabe se é hora de soltar, se não é, qual é o tempo, quer dizer, a progressão tal. Então, todos os 2 milhões de processos criminais do Brasil, penais, eles estarão sendo digitados ainda esse ano. E terceiro e último, botamos 35 milhões desses 90 milhões para as centrais de penas alternativas, para poder tocar efetivamente isso. Tá? Então, eu entendo que nós temos que expandir o sistema do semiaberto, nós temos que ter políticas para egressos, nós temos que levar a educação, seja à distância, seja presencial, e, evidentemente, a atividade laboral para dentro do sistema prisional, sem o que não tem jogo, não tem ressocialização. E, evidentemente, nós temos que ter um sistema eficiente, eficaz e que funcione. O juiz, em boa medida, não dá a pena alternativa, porque ele diz não vai ter, ninguém vai cobrar, não vai cumprir, não vai fazer coisa nenhuma, não tem um sistema de controle. Então, foi isso que a gente procurou efetivamente fazer. Centrais alternativas, exatamente. Brindada pelo nosso Zé. Cristóvão, né? Fala da questão da metástase, destruindo a piscina, e etc, etc, etc. E o papel que o crime exerce. Ora, o crime ele tem um papel existencial. E a polícia realmente reprime, mete o pé na... Pô, esse é uma coisa que a gente tem que saber como equilibrar. Né? Porque, de outro lado, existem policiais denodados, policiais que dão a vida e policiais que, em última instância, não defendem. Mas também existe essa questão que ela coloca, né? E que o crime faz, sim, o seu papel devidamente assistencial. Sem o que ele não conseguiria o controle que ele tem, a adesão que ele tem, né, com relação a essa questão. Eu estive em Medellín, recomendo, viu, presidente, conhecer Medellín. Medellín foi a cidade mais violenta nos anos 90. Em 1991, tinha 362 mortes por 100 mil. Depois veio El Paso, no México, e outros surgiram. O que fez Medellín? Medellín, em 20 anos, 20 e poucos anos, reduziu isso a 25, de 362 para 25. Mas dispensou toda a polícia, criou uma nova. A polícia é respeitada. Eu sei. O prefeito esteve aqui falando. Eu sei. A polícia, eu fiquei lá, o ministro andava com a polícia, não vi ninguém agredir a polícia. O que fez? Pegou as inversões principais e aí uma coisa que vai exatamente ao encontro daquilo que a gente fala. Eu sentei ao lado do alcaide, conversando com o alcaide de Medellín, e perguntei qual é o pressuposto, qual é o orçamento que vocês têm para isso. Eles disseram 80%. Ele disse, esse cara não entendeu o que eu falei. Voltei a perguntar de novo, esse cara está gozando comigo, não pode ser. Não pode ser. Era. Então, o que eles fizeram? Uma política intertemporal de investimento nas regiões mais violentas. Que política era essa? Tá certo? Era uma política que, no fundo, imaginem vocês, era recriar os centros, colocar as pessoas na rua, iluminar e autoestima, que chega a detalhes maravilhosos. Por exemplo, quando você chega na Colina 23, que foi um lugar da maior violência e tal que teve lá dentro, Sérgio,
em todas as casas, eles colocaram varandas. Por quê? Porque é o olho, é a presença. Se deteriora, as pessoas saem das ruas, aí você vai recorrer exatamente à política que não resolve. Então, é aquilo que a Jane, como é que é? Paixão em Vida e Morte, Exatamente, Jane Jacob, que ela coloca aqui, é exatamente de que é estar na rua. O que nos dá a maior segurança é o olhar da população que dá. Né? Então, eles fizeram isso ao longo do tempo e construíram centros maravilhosos, colocaram serviços lá, resgataram. Você não vê uma agressão, uma pichação naquela escola maravilhosa e tal, tudo mais. Mas isso, 20 e tantos anos de investimento, de continuidade intertemporal, uma sociedade vibrante que participa muito. Né? Eu vi do prefeito de Medellín, sabe por que deu aquela grande manifestação de Japecoense, que todos nós ficamos espantados? Isso porque aqui se dá muito valor à vida, que nós sabemos o que nós passamos. Né? Então, essa é uma alternativa do que a gente tem. Deixa eu ver se eu sim, tem. O IDD coloca peso pagar. É mais do mesmo, é mais dessa política repressiva. E isso não faz. Isso é dar satisfação exatamente à barbárie que nos domina. Né? Não faz sentido. E... Meu Deus do céu. Quem foi que fez a última pergunta, você lembra? Você inventa. Sim, o brogo de... Foi Eduardo. Não tem uma contabilidade. Agora, uma coisa eu posso lhe dizer, que a política de combate à droga, tá certo? Não tem dado os resultados que se espera. Isso você não tem a menor sombra de dúvida, e esse processo continua efetivamente crescendo. Era isso, senhor presidente. Muito bem. Então, só nos resta aplaudir. aplaudir. Foi muito bom.